Então vamos lá, pessoal. Em respeito aí à presença ilustre de vocês, enquanto talvez chegue mais alguém, o pessoal hoje parece que está um pouco ocupado. Eu vou começar aqui nosso bate-papo, cuja proposta é eu comentar os ataques que aconteceram à Justiça Eleitoral na última eleição, né, no último dia de votação. Boa noite, Henrique. Boa noite novamente aí. Então, a proposta é que eu explique para vocês se houve o tal roubo de dados que foi alegado aí pela mídia, né? Se houve invasão realmente ao TSE. É claro que aqui vai ser uma análise daquilo que foi divulgado na mídia. Olá, Leonardo, tudo em paz, meu amigo? Como é que está aí nossa linda Florianópolis? Tudo em paz? Juliana Macedo, seja bem-vinda. Então, eu antecipo aqui para vocês que eu não falo em nome da Justiça Eleitoral, é bom que isso fique bem claro. Eu não estou aqui como analista, como técnico do TRE, né, que eu sou da Justiça Eleitoral, mas eu não estou falando aqui como servidor público, né, eu só vou fazer um repasse para vocês da análise que eu fiz de tudo o que aconteceu naquele domingo, né, no fatídico domingo de eleição do primeiro turno recente, né? Agora dia 15, há uma semana e um dia, né? Isso aconteceu. Então, já começando aqui num pequeno introito, algo que eu tenho que dizer para vocês é que esses ataques, com certeza, eles aumentarão. A gente vê um total desrespeito às instituições públicas, às instituições estabelecidas democraticamente, a gente vê isso. Eu não vou entrar aqui no embate político, né, por conta da polarização que o mundo vive, né, entre direita e esquerda, essa coisa toda. Se tem grupos de um determinado candidato, de um determinado político envolvido com isso, eu não vou entrar nessa seara, isso aí vai ficar por conta das investigações que têm sido feitas aí pela polícia, né, pelas forças da lei. Mas, independente disso, esse tipo de ataque cibernético ele vai continuar com certeza aumentando. Eu trouxe até algumas estatísticas para a gente dar uma olhada daqui a pouquinho. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que muito me preocupa esse tipo de situação, exatamente porque o Brasil, e não somente o Brasil, mas boa parcela do mundo inteiro, ela não forma analistas de segurança, ela não forma profissionais especializados, né, especialistas em segurança da informação. A gente vê a tecnologia aumentando exponencialmente, a gente tem agora a internet das coisas, ou mesmo internet de todas as coisas, conectando tudo que a gente tem dentro de uma casa, por exemplo. A gente usa tênis conectado à internet, lâmpadas, cafeteiras, a gente tem smart TVs com câmera dentro de nossos quartos, né? A gente tem drones, a gente tem carros autônomos já andando nas ruas, e essa tecnologia ela vem cada vez mais evoluindo, mas no entanto a gente não está formando profissionais de segurança da informação para trabalharem de maneira reativa e nem proativa para proteger esses sistemas. O que acontece? Para quem é da área técnica como eu, sabe muito bem que trabalhar com segurança da informação encarece os projetos. Ou seja, você vai fazer um software, você vai aplicar uma tecnologia, né? Você vai criar uma nova tecnologia. Se você for priorizar a segurança da informação, você vai ganhar algum tempo a mais de trabalho. Então, muitas empresas elas preferem lançar seus produtos com um nível muito baixo de segurança e depois elas vão resolvendo os pepinos que forem aparecendo. Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho baseada aí nas estatísticas e nas análises que eu tenho feito. E isso acontece também, infelizmente, em vários governos do mundo. Repito, as faculdades elas formam profissionais da tecnologia da informação, mas nem todo curso tem pelo menos uma disciplina de segurança da informação, que é outra área dentro da área de tecnologia, que se preza a proteção de dados, a proteção das tecnologias, proteção de dispositivos, né? Então, isso é um ponto que eu quero que fique bem claro. A gente precisa urgentemente, no Brasil, as duas coisas. A gente precisa tanto de profissionais de segurança da informação, como precisa formar mais profissionais da própria tecnologia como um todo, para a gente poder melhorar aí nossas relações com as máquinas, né? Então, tranquilo. Adriano Garcês aí, lá do Maranhão, meu amigo de longas datas. Um abraço, meu amigo. Estou vendo aqui. E um abraço aí para os demais que estão presentes também. Outra coisa que eu trouxe aqui para nós, fiz umas anotações.
Segundo o Departamento de Segurança da Informação, que é da Presidência da República, a gente teve em 2019 9.341 incidentes de segurança contra órgãos públicos. E desse número de 9.300 e alguma coisa de incidentes, a gente teve quase 2.400 vazamentos de dados, que é o que a gente vai falar a respeito aqui do que aconteceu com o TSE. A gente vai ver se realmente aconteceu isso, como foi que aconteceu. Daqui a pouquinho eu vou já falar. Mas o que interessa aqui é esse tipo de incidente de segurança registrado por esse Departamento da Presidência da República, ele é o primeiro lugar em relação aos órgãos públicos. E isso é muito triste, né? No mínimo triste saber que as instituições públicas do nosso país elas estão sofrendo ataques e esses ataques estão resultando em outras coisas, né, que acontecem também, mas principalmente, em primeiro lugar, vazamento de dados. E esses dados podem ser dados do próprio governo, dados, digamos que dos seus servidores públicos, podem ser dados relacionados a estatísticas ali, a trabalhos do próprio serviço público, mas também podem ser dados de nós cidadãos, né, dados pessoais aí que a LGPD se preocupa, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente. Eu vou já falar a respeito da aplicação da LGPD a esse episódio do TSE também, mais adiante. Aí a própria IBM, né, a grande IBM, empresa de tecnologia norte-americana, ela fez um levantamento e ela descobriu, né, por meio desse levantamento, que o Brasil está em quarto lugar no mundo inteiro. O Brasil só perde para os países do Oriente Médio, que ficam em primeiro lugar, para a Índia em segundo e para os Estados Unidos em vazamento de dados. Isso de maneira geral, né? Vazamento de dados não só de órgãos públicos, mas também de empresas privadas. Então estamos, infelizmente, bem no topo do ranking aí. Entre todos os países do mundo, nós somos um dos países que mais vazam informações, sejam elas sensíveis, informações sigilosas, né, informações que deveriam ter determinado grau de confidencialidade, a gente infelizmente está pecando nesse sentido. E claro que usando esses dados vazados, por exemplo, dados de cidadãos, os cibercriminosos, os bandidos aí de plantão, eles podem usar essas informações para cometer vários delitos, né? Eles podem criar perfis falsos, eles podem comprar, financiar veículos, né? Usando esses dados falsos, eles podem também vender essas informações no mercado negro da internet, eles podem abrir contas bancárias. Então tem uma série de coisas aí que podem ser feitas por esses cibercriminosos e, claro, cada caso terá um encaixe penal, né? Vai haver um tipo penal ali específico ali a depender do caso. Agora, voltando-se diretamente ao TSE, eu fiz as anotações aqui, né? No último dia 15, houve 3 ocorrências, né? Eu quero que vocês tenham isso em mente. Houve 3 ocorrências e essas 3 ocorrências a gente vai descobrir que elas não estão ligadas ao processo de votação. Eu quero que isso fique bem claro. A primeira ocorrência foi um ataque de negação de serviço, que eu vou já explicar o que é e como foi, rapidamente. A gente teve também divulgação na mídia sobre vazamento de dados. A gente vai ver que teve no mínimo 2 vazamentos, né? E também lentidão, isso aí o Brasil inteiro sentiu. Acho que todos vocês sabem que a gente, ao final do dia, teve uma lentidão muito grande para totalização, ou seja, a apuração dos votos demorou muito, inclusive algumas chegaram a finalizar apenas na segunda-feira após o domingo de eleição. Aí, falando sobre o ataque de negação de serviço, o TSE diz que esse ataque foi neutralizado, um desses ataques, mas também que houve um mesmo ataque nesse sentido ao e-Título, que é uma aplicação que o TSE desenvolveu, que você baixa para o seu smartphone, para o seu celular, e você pode consultar seus dados ali, pode utilizar o próprio e-Título para se apresentar na sessão eleitoral para votar e pode consultar ali qual é a sessão que você vota e etc. O que acontece? Ataque de negação de serviço, eu quero que vocês entendam o seguinte. Imaginem que eu estou aqui aberto para perguntas de vocês e que vocês pudessem falar. Aqui no Instagram vocês só podem digitar um texto, né? Mas digamos que fosse uma live que permitisse que todos vocês fizessem perguntas para mim.
Se apenas uma pessoa faz uma pergunta para mim, eu consigo responder. Se duas, três fazem essas perguntas, eu tento me virar para ir respondendo essas perguntas. Agora vocês imaginem quando milhares de pessoas começarem a fazer perguntas simultaneamente para a minha pessoa. Eu não vou conseguir responder a todas essas perguntas, porque eu devo entender no máximo umas duas ou três, ou no máximo quatro, sei lá, não sei qual é o meu limite. E aquelas outras centenas de perguntas eu nem sequer vou ter entendido, eu vou ter ouvido. Isso é um ataque de negação de serviço. Eu vou começar a negar as respostas. Eu vou começar a negar o serviço que seria prestado, que no caso seria as respostas, aí seriam as respostas às perguntas por vocês formuladas. E isso na tecnologia acontece da seguinte maneira. Está lá o TSE, lindo e saltitante na Floresta Encantada, lá no domingo da eleição. Aí hackers se reuniram aí e começaram a fazer acessos simultâneos à infraestrutura, ao site, né, do TSE. Começaram a fazer requisições, pedidos de acesso, como se fossem milhares de pessoas tentando acessar ao mesmo tempo o site do TSE. Isso faz com que aconteça o mesmo efeito que eu falei, dando um exemplo como se fosse a minha pessoa. A infraestrutura do TSE não aguenta, ela vai receber vários pedidos ao mesmo tempo e começa a negar serviço para os demais pedidos. Ou seja, para todos os efeitos, o site sai fora do ar, porque ele está trabalhando, tentando responder a todos aqueles milhares de pedidos de acesso e ele não consegue respondê-los. Claro, há medidas que podem ser feitas para evitar isso. Inclusive até me estranha que isso ainda ocorra aqui no Brasil em alguns órgãos públicos. Mas, para nossa felicidade, segundo o presidente atual do TSE, o ministro Barroso, esse ataque de negação de serviço, veja, isso foi um dos eventos de segurança que aconteceram lá no dia da eleição. Eu estou falando de um aqui primeiro. Esses ataques foram neutralizados. O TSE ele conseguiu fazer com que esses ataques fossem neutralizados, ou seja, os sites não saíram do ar. E isso foi uma investida criminosa. A gente vai ver que tem até tipologia penal, resposta penal para isso lá no artigo 266. Daqui a pouco eu falo sobre ele também. Qual foi o outro ataque de negação de serviço? Esse já não teve origem criminosa. O que foi que aconteceu? O ministro também, o próprio ministro Barroso, se manifestou que o e-título, a aplicação que a gente baixa e instala nos nossos smartphones, ela não estava funcionando ou estava lenta. Então o que aconteceu? No dia da eleição, todo mundo começou a acessar a infraestrutura do TSE por meio do e-título ao mesmo tempo. E o ministro falou que um dos servidores dos computadores de autoprocessamento do TSE, por questões preventivas, havia sido desligado. Então isso deixou lento o serviço do e-título. De qualquer sorte, como muita gente estava acessando as funcionalidades do e-título ao mesmo tempo, isso também gerou um ataque de negação de serviço. Tecnicamente, gerou o mesmo ataque feito pelos hackers. Só que foi feito pela população. Só que a população não tinha o intuito de derrubar o serviço do TSE. Então isso não configura má fé, né? Isso configura apenas, no máximo, uma falta de estrutura do TSE para comportar aquela tsunami de requisições, né, de pessoas tentando acessar ali os seus serviços. Outra coisa que o ministro falou e que eu discordo, claro, eu não estou aqui julgando o ministro porque o ministro não é da área de tecnologia, então está tudo bem. Mas ele disse que as pessoas deixaram para fazer o download do e-título em última hora. Só que vejam, o e-título ele está armazenado nas lojas de aplicativos da Google e da Apple. Ou seja, se tivesse que sobrecarregar com download, seria esses dois serviços dessas norte-americanas empresas, né, e não o TSE. Mas claro, depois de baixado, aí sim você começa a fazer pedidos por meio do aplicativo ao TSE. Seria outra circunstância. Tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo bem. Se estiverem, manda aí um coração aí, alguma coisa, para eu continuar a minha fala aqui. Certo, eu já disse para vocês que o ataque de negação de serviço feito contra a estrutura do TSE foi feita por hackers. Inclusive, a Polícia Federal identificou que alguns ataques vieram de Portugal
e de outros países. Isso não quer dizer que essas pessoas estavam em Portugal ou nesses países identificados. Esses hackers eles podem usar subterfúgios, estratégias para fingir que estão nesses países, né? Existe isso também, eles podem estar inclusive no próprio Brasil. A chance de ocorrer a sobrecarga no e-título para o segundo turno ainda existe, mesmo considerando que teremos bem menos eleitores agora. O Leonardo pergunta: Leonardo, eu posso chutar que o TSE está trabalhando nesse sentido. Eu não tenho acesso à estrutura do TSE, mas com certeza por conta do vexame que foi o domingo de eleição recente, o TSE deve estar trabalhando para que isso não mais aconteça, tranquilo? Beleza, eu espero que estejam entendendo, é muito assunto para uma live de 1 hora, mas eu vou tentando desmistificar aqui essas coisas para vocês. Beleza, eu já falei sobre isso aqui, que o ataque de negação contra o e-título ocorreu porque os servidores do TSE, um deles foi desligado e etc, né? Beleza. Enfim, lá no Código Penal há um crime que é o do artigo 266, que eu falei. Se vocês quiserem abrir o Código Penal, é muito tranquilo, é de fácil leitura esse artigo. Ele tipifica a ação de perturbação ou de interrupção de serviço telemático de utilidade pública. Ou seja, o TSE estava com seu site lá em funcionamento e esses hackers perturbaram o funcionamento natural por meio desse ataque de negação de serviço. Ou seja, eles mandaram milhares de pedidos de acesso. Isso configura, em tese, esse crime. Claro que tudo vai ser analisado, os investigadores, os peritos, né, envolvidos da polícia, eles vão analisar. Eu não posso dizer que é simplesmente esse artigo que se aplica. Claro que isso tudo é levantado, cada caso é um caso. Mas num primeiro momento eu colocaria dessa forma, que foi ali perturbado, eles não conseguiram interromper o serviço. Se conseguissem seria o mesmo crime, né? Mas eles perturbaram a normalidade, de maneira intencional, a normalidade do funcionamento de um serviço telemático, ou seja, um serviço de informática que funciona em rede, né? Um serviço como um site e, no caso de utilidade pública, está lá no parágrafo 1º do artigo 266, essa tipificação penal. E a pena é baixa, né, em relacionado a outros crimes, é uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, né, para quem quiser pesquisar. Quanto ao próprio vazamento, eu não chamo de roubo de dados. Por quê? Por que eu não chamo de roubo de dados? Porque a gente tem lá no furto, que é o artigo 155 do Código Penal, e a gente tem no roubo, que é o artigo 157, a expressão subtrair coisa alheia móvel. Eu não o dado armazenado num dispositivo, os dados, por exemplo, suas fotos, sei lá, seus textos, seus nudes, né? Eu vou brincar um pouco com vocês. Estão aí no smartphone de vocês. Essas informações, elas não são coisa alheia móvel. Eu não arranco esse dado e coloco em outro lugar. Como se eu pegar, por exemplo, um pendrive sim, mesmo que tenha dados dentro, o pendrive é uma coisa alheia, que pode ser alheia, e ela é móvel, mas os dados não. Ou eu copio esses dados, ou seja, já não está movendo a coisa, ou então eu faço uma cópia, ou recorto, né, e colo em outro lugar, tranquilo? Mas esse recorte não configura na minha compreensão uma mobilidade de um lugar para o outro. Então a mídia chama de roubo de dados, mas eu prefiro chamar de qualquer outra coisa, de cópia indevida de dados, de vazamento de dados, mas roubo, pelo que eu entendo, furto já não seria, porque o furto também é subtração de coisa alheia móvel, só que sem violência ou grave ameaça, e já o roubo seria com violência e grave ameaça. Então não imagino alguém chegando com um revólver, né, para um computador, bora, passa os dados aí agora, e os dados saem, né, ele pega com a mão ali os dados, ou sei lá como, e leva para outro lugar, né? Então essa expressão ficou infeliz. Em outra live eu posso falar de outras impropriedades que eu considero que são divulgadas na mídia e que as pessoas falam, repetem por aí, como clonagem de WhatsApp. Eu não concordo que seja clonagem. Eu não vou falar nessa live especificamente, a gente conversa sobre isso depois. Mas vamos lá. Enfim, a primeira base de dados, falando do próprio vazamento. Houve vazamento? Houve vazamento de dados do TSE. Isso, pelo menos, nas análises que eu fiz, daquilo que foi divulgado, que foi dito pelo próprio TSE, né? Houve vazamento de dados. Quando esses dados foram vazados? Ainda não sabemos da primeira base de dados que eu tive acesso. Essa base de dados,
ela possui uma estrutura de banco de dados antiga, ela possui referências a e-mails antigos, ainda .gov, lá do domínio do TSE, é coisa antiga. Hoje em dia se usa .jus, de justiça, tse.jus.br. Então, essa primeira base de dados que apareceu na internet, ela realmente é de dados antigos. Aí a gente não sabe se esses dados foram vazados por alguém do TSE, se os hackers invadiram o TSE e copiaram essa base de dados, e quando foi isso. Como é uma base antiga, isso pode ter sido divulgado no dia da eleição para descredibilizar a justiça eleitoral, porque existe esse movimento, segundo a polícia, eu não vou entrar em questão política, tá? Mas existe, segundo as investigações, existe um movimento para colocar dúvida na cabeça da população em relação às eleições feitas pelo TSE, para que se desacredite, né, essas eleições usando urnas eletrônicas, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso, tranquilo? O que mais? A primeira base eu já expliquei, né, foi realmente vazada, a gente não sabe quando, mas eram dados antigos. Porém, a PF descobriu que realmente foram vazados dados atuais do TSE, não é base antiga, já é outra base de dados, de um sistema de recursos humanos, ou seja, do setor de RH do órgão, e esses dados são atuais. Dados de quê? Dados de servidores públicos, não tem nada a ver com a eleição, não foi vazado nada de eleição. Um sistema estava exposto na internet, os hackers tiveram acesso de alguma maneira, por meio de invasão ou de outra coisa que fosse, e eles, sei lá, eles plantaram um vírus, vamos colocar assim, um malware dentro do TSE por meio de um e-mail, enganando alguém. Alguma coisa eles fizeram com engenharia social, por exemplo, e eles tiveram acesso a essa base de dados. Então essa base de dados de um sistema de recursos humanos realmente vazou do TSE, pelo que disse a Polícia Federal. Tranquilo? Também não tem nada a ver com processo eleitoral, com alterar voto de A, B ou C, de invadir urna, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma infraestrutura totalmente apartada do próprio processo eleitoral eletrônico que a gente usa no nosso país. Beleza, a gente tem lá no Código Penal o artigo 154A, que é muito famoso para quem estuda crimes digitais, para o pessoal do direito digital, e esse crime, né, ele foi criado a partir de uma lei lá em 2012, a Lei 12737, por conta também, por influência do vazamento das fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. A atriz global teve suas fotos vazadas a essa época e apressaram projetos de lei no Congresso que criaram essa lei, que alterou o Código Penal, criando o crime de invasão de dispositivo informático. Ou seja, essa circunstância também, esse artigo, né, pode ser utilizado para enquadrar indivíduos que potencialmente tenham invadido o TSE para copiar essas bases de dados. Mas veja, a gente não sabe, a gente não tem certeza se foi alguém de dentro que vazou isso, a gente não sabe como se deu essa invasão, como foi essa cópia, porque dependendo do caso, pode ser que nem se aplique o crime de invasão. Isso eu poderia discorrer sobre isso também aqui, mas cada caso é um caso, pode ser que não se aplique, mas é bom que vocês saibam que existe esse crime específico para quem hackeia sem permissão. Porque existem profissionais como eu que são pagos para hackear sistemas, para hackear redes, para invadir sistemas que estão presentes em empresas e órgãos do governo, só que é feito um contrato ou é feito um pedido, né? Existe uma formalização daquilo que vai ser invadido para fins de melhoria. Ou seja, tem uma estrutura, por exemplo, na justiça, e o meu chefe vai e diz, Cleorbert, faz os testes de segurança. Aí eu vou tentar hackear aquela estrutura, mas eu tenho permissão para fazer aquilo. Se eu fizer isso sem permissão, posso estar sendo enquadrado nesse crime de invasão de dispositivo informático alheio, presente lá no artigo 154A do nosso Código Penal. Beleza? Deixa eu olhar o horário, tá tudo bem. No artigo 52, agora falando de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma das perguntas que eu tenho que responder para vocês, até porque está no flyer, né? No anúncio dessa live, eu coloquei lá que fiz uma pergunta, né? A LGPD é aplicável para o caso do TSE por conta desses vazamentos de dados? Primeira coisa, a gente tem que ver se vazaram dados pessoais,
não é qualquer dado, é dado relacionado à pessoa natural, à pessoa física, né? Isso que a LGPD protege. Houve esse vazamento? Houve. Por quê? Porque houve vazamento de dados de servidores públicos, ou seja, de funcionários da Justiça que trabalham lá no TSE. Eles são pessoas naturais e vazaram seus dados, então a LGPD ela tem essa preocupação de tutelar, de proteger ali essas informações que deveriam estar de maneira confidencial guardadas lá no TSE. Esses hackers conseguiram ter acesso a essas informações. E a gente, abrindo a LGPD, para quem tiver curiosidade depois abra, ou até mesmo agora, lá no artigo 52 a gente tem as sanções pelo descumprimento dela própria, né? A LGPD traz uma série de princípios, de exigências, né, para que as empresas possam lidar, possam tratar nossos dados de maneira lícita, de maneira dentro da lei. E ela traz no artigo 52 exatamente as punições, as sanções que serão aplicadas para quem descumpri-la. E a gente tem lá multa, tem multa diária, tem um monte de sanções, porém, para os órgãos da justiça, só se aplica a advertência, eu até coloquei aqui anotei aqui para nós, advertência, publicização da infração, ou seja, vai ser divulgado o que foi que aconteceu para a sociedade saber que aconteceu aquilo. Digamos, o TSE, ele fez o dever de casa, né? Não sei se foi voluntário, mas no domingo vazaram essas informações e a mídia divulgou. Isso seria exigido pela própria LGPD. Caso o órgão não tivesse se manifestado, ele poderia ser notificado, advertido, né, por conta disso, se ele não tivesse divulgado isso. Ou seja, tem que dar publicidade das porcarias que acontecem por força dessa lei, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que mais? Bloqueio de dados, eliminação de dados, quando for o caso. Mas o que interessa para nós é que a administração pública ela não é multada por conta desses vazamentos, né? Lá na Europa isso acontece. Órgãos públicos, pela legislação europeia, lá eles têm o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, lá eles podem multar os próprios órgãos, né, da administração pública. Aqui a gente não pode, porque a LGPD ela não traz previsão de multa para os órgãos públicos. Aí vocês podem me perguntar, Cleorbert, mas e aí, o que faz, né? Claro, se tivesse vazado dados de cidadãos comuns, até os próprios servidores como cidadãos também, isso pode ser ativado pelo judiciário, se você comprovar alguma lesão em relação ao uso dos seus dados, enfim, você pode abrir uma ação ali contra a administração pública. Outra coisa que pode acontecer, não estou dizendo que é o caso, só estou criando uma hipótese para a gente pensar juridicamente. Os servidores, ou seja, os funcionários do TSE que tiverem dado causa ao que aconteceu, se tiverem dado causa, eu não estou dizendo que deram, mas se alguém ou algumas pessoas tiverem dado causa, eles podem responder, tanto na esfera administrativa, inclusive até, se for o caso, por improbidade administrativa, que acontece também por desrespeito aos princípios da administração pública, né? Aos princípios aí que regem os órgãos públicos. Eles podem responder civilmente, né, pagamento de indenização para quem se sentir lesado com aquilo, e até mesmo penalmente, a depender do caso ali. Tranquilo? E tem aqui os artigos 31 e 32 da LGPD, que fala que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para quem não sabe que autoridade é essa, ela ainda não existe, ela só existe na forma, ela só existe na lei e em algumas outras normas que foram criadas. Ela ainda não funciona aqui no Brasil, a gente precisa que ela funcione urgentemente, porque é ela que pode regular a aplicação da própria LGPD. E lá nesses artigos que eu falei, no 31 e 32, diz que a ANPD, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que entrará em funcionamento, como eu disse, para fiscalizar a aplicação dessa lei, ela poderá sugerir medidas a serem adotadas para o tratamento de dados e também para fazer cessar as violações que porventura ocorram. Ou seja, se a autoridade, esse novo ente público que vai entrar em funcionamento,
para nos ajudar em relação à proteção dos nossos dados, se ela já existisse, ela poderia ir até o TSE e ela poderia sugerir medidas para o TSE aplicar para proteger melhor nossas informações e evitar novos vazamentos de dados. E ela também pode sugerir medidas quando uma violação a dados está ocorrendo. Digamos que alguém descobriu que está aberto um site do TSE expondo informações dos eleitores, por exemplo. Se alguém descobre isso, a autoridade poderia também, se ela já estivesse em funcionamento, né, ela poderia, por força da lei, ir ao TSE e dar suas dicas, suas orientações ali para o órgão melhorar ali o seu trabalho, protegendo melhor aquelas informações. O que mais? Assim, em relação à lentidão, agora a gente já vai falar dessa outra parte, que é a lentidão que aconteceu para a totalização dos votos. Repito para quem está chegando agora e para quem já estava, que isso nada tem a ver com o processo de votação, isso não tem nada a ver com o processo eleitoral. Até agora o que eu falei foi um ataque contra os sites do TSE, que não foi frutífero. Eu falei de uma sobrecarga do e-título, que não tem nada a ver com o processo eleitoral, e falei sobre vazamento de dados antigos e vazamentos atuais de um sistema de recursos humanos que também não tem nada a ver com a votação, com o processo digital de votação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esses sistemas não são conectados a esse processo eleitoral digital. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora eu vou falar o terceiro evento, sobre o terceiro evento de segurança que aconteceu naquele domingo de eleição, que foi a lentidão, né, durante a apuração. Todo mundo ansioso para ver quais candidatos, né, quem ficou ansioso no caso, para saber o total de votos ali para A, B ou C. Infelizmente, o TSE contratou um serviço e uma infraestrutura tecnológica da Oracle, segundo o que eu levantei, né, o que foi divulgado pelo próprio TSE. A Oracle é uma gigante da tecnologia, ela fornece softwares, inteligência artificial, bancos de dados e uma série de outras ferramentas aí, muito utilizadas no mundo inteiro. E segundo consta, essa ferramenta, essa infraestrutura tecnológica, ela chegou com atraso, né? Ela chegou próxima à eleição. Então, a equipe de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, não teve o tempo suficiente para fazer os testes todos que deveria fazer para evitar acontecer o que aconteceu no dia da eleição, que foi uma lentidão muito grande para a totalização dos votos. Outra coisa que também fez com que ficasse lento foi uma mudança de paradigma. Antes dessa eleição, os tribunais regionais, ou seja, os tribunais que ficam nos estados, eles faziam a totalização neles próprios e depois mandavam para Brasília. Por conta da Polícia Federal ter sugerido ao TSE que isso poderia não ser tão seguro, o TSE criou uma regra que agora a totalização é centralizada apenas em Brasília, apenas no TSE. Isso é uma medida de segurança e também visou a redução de custos. Então foram esses dois fatores, segundo o que eu levantei. A tecnologia utilizada, ela era nova, não estava bem configurada, ou seja, deu essa espécie de pane que causou lentidão, e também por conta da centralização que deve ter a ver com isso, né, que eu falei primeiro. Beleza? O que mais? O ministro Barroso falou que a Oracle, responsável pelo serviço, assim, ela foi acionada já para ajudar na correção, para evitar esses dissabores no segundo turno. O Henrique pergunta, não existe uma estrutura certificada lá? Henrique, eu não tenho acesso às estruturas, né, do TSE, realmente. Embora eu seja da Justiça Eleitoral, eu sou de um regional e eu não tenho acesso à estrutura para responder a sua pergunta. Mas o que eu digo para você é que nós temos profissionais de alto gabarito. Essas coisas infelizmente acontecem, né? Muda a gestão do órgão, muda-se pessoas, né? Muda-se presidência, então infelizmente às vezes não há
uma sincronia, né? Eu posso dizer dessa maneira, mas a gente tem no serviço público excelentes profissionais, tanto nos regionais quanto em Brasília, tranquilo? E agora, só para fechar aqui minha fala, eu acho que já está em bom grado, já falei muita coisa para vocês. Eu posso responder as perguntas de vocês, vocês podem ir perguntando aí se quiserem, caso dê tempo. Mas, e Cleorbert, em relação à segurança do processo eleitoral? Primeiro ponto, logo de cara, né? Eu não estou aqui para defender cegamente um sistema, não é porque eu sou da Justiça Eleitoral que eu ficaria, por exemplo, a favor de algo que eu tivesse desconfiança, não é essa a proposta. Repito novamente que eu não estou falando aqui em nome da Justiça Eleitoral, eu estou apenas fazendo uma análise como profissional de segurança, como professor de segurança que eu sou. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que desde quando as urnas eletrônicas foram adotadas no Brasil, nunca houve comprovação de fraude, né? Eu acredito piamente que nenhum partido, nenhum derrotado aceitaria que houvesse uma fraude e, claro, essas pessoas, esses partidos políticos, todos esses afetados, com certeza eles são muito atuantes, né, para tentar descobrir potenciais falcatruas que poderiam existir nesse processo. Mas o que importa para nós é que nosso sistema, embora seja muito criticado por alguns, ele até então não tem nenhuma comprovação de que foi fraudado. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que segurança da informação, isso é uma coisa que eu falo quase sempre nas lives que eu faço, nas aulas que eu dou. Segurança da informação não é apenas uma solução, uma bala de prata, né? Algo que você coloca e que resolve todos os problemas, né? Segurança da informação é um conjunto de seguranças. Então existem várias formas de auditoria nas urnas eletrônicas, tem acompanhamento dos partidos, tem acompanhamento da OAB, do Ministério Público. O TSE, ele abre suas portas para que haja testes feitos por qualquer interessado a esses sistemas que são utilizados nas urnas eletrônicas, por exemplo. Inclusive, a gente teve casos aqui no Brasil onde professores, pesquisadores descobriram coisas que deveriam ser melhoradas nas urnas eletrônicas e o TSE fez isso porque essa é a proposta, né? O TSE abre suas portas, qualquer interessado, qualquer hacker, qualquer pesquisador, cientista da computação que quiser, ele se cadastra e ele vai ter acesso ali às estruturas, aos sistemas ali da Justiça Eleitoral, e ele vai analisá-las, tem um tempo XYZ para que ele faça isso, e ele vai dar seu parecer a respeito de potenciais falhas que ele encontre, de potenciais pontos de melhoria, como eu disse antes, né? Acontece isso também. O que interessa é que tudo isso que aconteceu no dia da eleição, se tem cunho político ou não, isso vai ser investigado. Se foram apenas ataques hackers ou não, isso a gente vai depois talvez descubra, né, por meio das investigações. O que interessa é que isso tudo nada tem a ver com o próprio processo eleitoral em si. E outra coisa que deve ficar na cabeça de vocês é que a totalização ela acontece depois que todas as urnas já emitiram seus boletins de urna. No boletim de urna, que é um documento impresso em várias vias, que a urna imprime, já estão ali todos os votos para A, B ou C. Ou seja, a totalização ela já aconteceu naquele momento da impressão desses boletins de urna. Que, inclusive, os partidos políticos são os primeiros com seus fiscais, são os primeiros a copiar aquilo ali, pegar uma via para eles, já saem copiando, e eles mesmos já começam a divulgar em sites, em seus grupos aí de bate-papo, eles mesmos já começam a divulgar aquilo muito antes da totalização acontecer de maneira digital, posteriormente, no caso agora, centralizada lá em Brasília. São coisas que devem ser desmistificadas aí para a população, para a gente não ficar imaginando fantasmas onde não existem. Claro que eu, como pesquisador, eu quero que as coisas sejam sempre mais transparentes, até porque eu também sou cidadão, né? Levanto a bandeira da democracia e um processo eleitoral justo, transparente é uma das coisas que eu mais quero que aconteça sempre aqui no Brasil. O que mais que eu poderia dizer? Eu acho que eu já falei tudo que eu deveria falar. Cadê aqui? Segundo turno, a Annelise está perguntando quais os cuidados que o TSE irá tomar para evitar uma nova invasão. Claro, Annelise, eu não tenho acesso à estrutura, repito, do TSE, mas
mediante os vários ataques que aconteceram recentemente, inclusive ao STJ, que teve sua estrutura abalada, né, quase na totalidade, a sua estrutura tecnológica abalada por conta de um ransomware, e também o GDF, o SUS e vários outros órgãos públicos recentemente foram atacados. E pelo que eu estudei, pelo que eu levantei, pelo que eu estou sabendo, várias instituições se juntaram para melhorar a proteção desses órgãos, né? Inclusive as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas possuem centros tecnológicos muito avançados de segurança da informação e eles estão envolvidos nisso também, né? A gente espera que isso aconteça de fato, que haja essa melhora aí na infraestrutura tecnológica do TSE, e não somente dele, mas também dos outros órgãos públicos. O que é mais que estão falando? Acho que tem uma perguntinha. Ficará salvo? Espero que sim. Depois eu assisto. A Daiane perguntou aqui. Com certeza ficará salvo e depois eu vou colocar no YouTube também. Mais perguntas? Se não aparecerem mais perguntas, eu vou dar por finalizada a live para que a gente possa se ocupar de outras coisas menos complexas, né? Acho que eu já falei muito aí, dá para vocês terem noção de coisas que eu tenho estudado aí recentemente a respeito do tema. Tranquilo? Então, um abraço a todos aí que permaneceram até agora, aos que entraram recentemente também. E como eu disse, ficará gravada e eu postarei para vocês no YouTube e ficará aqui também no Instagram. Um abraço, boa noite, se cuidem e vamos vencer essa pandemia e que nossas instituições fiquem cada vez mais bem configuradas aí para evitar esses ataques hackers, tá bom? Um abração, tchau, tchau.